Graça e paz, queridos, que Deus te abençoe nesse dia. Quero deixar uma palavra para você hoje, que se encontra em 2 Coríntios 4:8, que diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Eu quero dizer que você hoje é um cristão inabalável. As lutas vão vir? Elas vão vir. As situações contrárias vão vir para querer te derrubar? Vão. Mas você não será destruído. E é tão interessante que esse texto realmente de 2 Coríntios, ele fala de um cristão realmente inabalável. Um cristão que realmente passa por lutas como alguns passaram, às vezes o ano inteiro, esse 2025, ou alguns tiveram alguns relances de dificuldades. Mas isso não pode tirar você da posição que Deus te deu. Isso não pode fazer destruir o seu casamento, não pode fazer destruir o relacionamento que você tem com Deus. As lutas, elas vêm para nos derrubar? Vêm para nos derrubar, mas não para nos destruir. O texto fala, somos derrubados, mas não destruídos. Então, eu separei aqui 3 coisas para que nós possamos hoje ser um cristão inabalável. A primeira coisa é, nós precisamos ter a nossa mente blindada. A gente precisa aprender a se blindar com as situações que nós ouvimos, com as situações que nós vemos, né? A palavra fala que os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus. E a palavra também fala assim, o seguinte, né? Que nós levamos todo pensamento cativo. Colocamos aquele pensamento cativo e seguimos a Cristo. E isso é blindar a nossa mente. Tem muitas coisas que Satanás vai querer jogar setas na sua mente para que você fique pensando, pensativa, querer trazer dúvida para você. Então a primeira coisa é, blinde a sua mente. Não permita que qualquer coisa entre na sua mente. A segunda coisa que precisa ser blindada, você deve blindar o seu coração. A palavra fala em Provérbios 4:23, tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, pois dele procede fontes da vida. Ei, a gente precisa proteger o nosso coração. A gente precisa guardar o nosso coração. Não permitir que qualquer coisa entre. Por isso que a palavra fala em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Isso é compartilhar. Isso é abrir a mesa. Isso é ter intimidade. Mas o nosso coração também precisa ser guardado. Saber realmente para que a gente abre o nosso coração. A gente precisa aprender a blindar o nosso coração e não permitir que qualquer situação entre no nosso coração. Tem um texto que até diz, eu não me lembro agora, mas que se nós permitirmos algumas coisas entre o nosso coração, nós começamos a criar raízes de amargura. E aí depois nós não conseguimos, às vezes, arrancar ela, porque raízes são profundas. Então, quer ser um crente inabalável? Guarde o seu coração, blinde o seu coração. Terceira e última coisa, para que você possa ser um cristão inabalável, você precisa se firmar em Deus. A palavra fala em Mateus 7, aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, vieram as tempestades, vieram os rios fortes, bateram contra aquela casa e aquela casa não foi derrubada. Irmãos, a sua vida precisa estar firmada em Deus. A nossa vida não pode estar firmada nas coisas materiais. A nossa vida não pode estar firmada no nosso pensamento. A nossa vida tem que estar firmada em Deus. Por mais que às vezes você ache isso às vezes uma loucura, mas firme a sua vida em Deus. Coloque diante de Deus as suas dificuldades. Coloque esse problema diante de Deus. Coloque as suas preocupações diante de Deus. Se você está com pensamento, às vezes, pensamentos, meu Deus, que pensamento que é esse? Coloque isso diante de Deus. Paulo fala que nós precisamos ter a mente de Cristo. Então, se você quer ser um cristão inabalável, blinde a sua mente, blinde o seu coração e firme a sua vida na rocha de Deus. Que Deus te abençoe e que você seja um cristão inabalável. Em tudo, somos atribulados, perseguidos, mas nós não seremos derrotados. Você não é derrotado, você é um filho de Deus. Que Deus te abençoe. Fica com Deus.